4 em nome de Jesus. Mateus 4. Aleluia, glória a Deus. Mateus 4 em nome de Jesus. Aleluia. Senhor nosso Deus e Pai, glorificamos o Teu nome neste local. Meu Deus, dá-nos da direção da Tua palavra. Que essa palavra hoje entre em nossos corações, fortalecendo a nossa vida, a nossa caminhada e a nossa direção a Ti. Porque aqui estamos, meu Pai, contrito em nossos corações que o que nós queremos é estar contigo em todo o tempo. Então, neste momento, Senhor, neste culto de quinta-feira de libertação, a qual nós nos juntamos, Senhor, para ouvir a Tua palavra, a palavra que cura, que liberta, a palavra que traz a salvação. Traga a nós, Senhor, a direção da Tua palavra, para que possamos andar conforme a Tua vontade aqui nessa terra, porque assim sabemos que a nossa vida para junto de Ti está garantida, porque a Tua palavra nos garante, em nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 4, versículo 1 diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve, e chegando-se a ele, o tentador disse: Se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeçem em alguma. Disse-lhe Jesus também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles, e disse-lhe: Tudo isso se prostrares e me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos, palavra do Senhor. Pode sentar, irmão, em nome de Jesus. Tenho certeza que algo vai ter aqui muito importante para a sua vida. Irmãos, nós deparamos com essa passagem de Jesus Cristo. E essa passagem, nos chama muita atenção, porque a Bíblia vai relatar que ele foi levado ao deserto pelo Espírito. Pelo Espírito que? Pelo Espírito Santo. Mas a Bíblia vai relatar que ele chama a atenção. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quê? Mas por que o Espírito Santo foi levar Jesus ao deserto para ser tentado, irmão? Amém? Que Deus fez isso com Jesus? Lá no Deuteronômio capítulo 8, vai relatar no versículo 2 e 3, vai relatar que Jesus ele foi conduzido ali porque tinha um motivo. Deus queria não só provar, mas fazer ele passar fome, necessidade, por 40 dias. Ali, ele queria provar o que estava no coração de Jesus. Ali já tinha uma profecia lá atrás. Mas nós temos que entender, irmão, que o que Jesus passou, eu e você também passa. Ser tentado. A própria palavra de Deus vai dizer da seguinte maneira, irmão, que o diabo está ao nosso bramando, como leão, esperando. Não é isso? Está escrito? Então ele está esperando uma oportunidade. Para quê? Para tragar o quê? Crente. Ali o diabo estava fazendo a mesma coisa com Jesus. Mas a Bíblia vai relatar que em Deuteronômio que Deus conduziu na profecia dizendo:
nós temos que entender uma coisa, porque o próprio Paulo, na igreja de Éfeso, no capítulo 6, ele diz para quê? Para que a gente enfrentar Satanás, nós temos que estar o quê? Vestido, revestido, com a armadura de Deus. Aí que está o problema. Porque nós vemos aqui uma situação que Jesus está indo ao deserto não está indo pela vontade dele. Mas muito cristão está indo pela vontade dele. Por quê? Porque está agindo errado, vivendo errado. A condução já não é do Espírito, a condução está sendo de si próprio, por causa do ego, por causa do orgulho. Está passando pelo deserto, está passando pela dificuldade, está passando pelo problema, porque o coração dele está cheio do que não presta. Já viu isso? Quantas vezes você fez algo que depois você falou assim: rapaz, olha o que está me acontecendo pelo aquilo que eu fiz, aquilo que eu falei. Não é isso? Muitas vezes nós somos ignorantes, muitas das vezes falamos mal, tratamos mal alguém, não é verdade? Quantas vezes a gente se arrepende por ter falado alguma coisa e aquilo se vira contra nós de um tamanho gigantesco? Sim ou não? Quantas coisas que muitas das vezes é uma mentira que alguém descobre, né? Olha, você mentiu para mim, você me enganou, você me passou a perna. Tu imagina, aí tu vê que aquilo se torna grande. Por quê? Passamos por situações muitas das vezes por nossa própria culpa. Então a Bíblia diz que nós temos que estar revestidos do poder de Deus, vestindo a couraça da fé, a sandália do Evangelho, sim ou não? O cingido da preparação do Evangelho, sim ou não? Mas a gente tem que estar revestido, irmão. Por quê? Se nós olhamos aqui, Jesus ele foi conduzido pelo Espírito, mas a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40. Sim ou não? Jejuou ou não jejuou? E o que esse jejum ele fez? 40 dias ficou fazendo o quê? Dançando? Pulando? Não. Com certeza ele estava orando, buscando a Deus, tendo direção a Deus, para poder passar pela tentação. Muitas vezes só vamos buscar, só vamos orar depois que a tentação chega. Irmão, temos que saber que a gente tem que orar antes da tentação, porque ela vai vir. Acabei de falar ainda agora. A gente já passamos, vamos passar, e ainda iremos passar muito mais. Mas para isso temos que buscar todos os dias, orar todos os dias, porque senão nós vamos cair na tentação. Muitos caem na tentação. Muitos caem. Sim ou não, irmão? Quanta gente hoje, antigamente, não sei agora, mas antigamente quando eu não passava de ano, no final do ano, eu via as pessoas falarem assim: você tomou bomba, né? Se deu mal, não passou, porque veio a prova, você não foi aprovado. E o que faz de novo? Aí no próximo ano, veio a prova e você não foi aprovado. O que quer dizer isso? Deus vai estar sempre te levando para ser tentado, até você passar. Essa é a condução de Deus, para provar o que está no teu coração. O que está no teu coração? É Deus. Porque se for Deus, nós vamos aprender aqui com Jesus, que se for Deus, você vai contra a vontade de Satanás. Mas quando não é Deus, você cai. Você grita, você esperneia, você fala isso, você faz aquilo, tenta fazer, tenta mudar, tenta fazer e algo acontecer. Não é assim? Olha bem isso aqui, irmão. Vamos ler a escritura. 2. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve, ele estava com uma necessidade. Isso é claro, 40 dias, 40 noites sem se alimentar, você vai ter uma necessidade. Quantas necessidades nós passamos? Irmão, a maior necessidade que nós passamos é
diabo vai trabalhar. Essa é a brecha que ele queria. A brecha que Jesus teve aqui foi o quê? Há uma necessidade de fome. E ele foi tentar dentro da necessidade. Olha o que ele vai dizer. Se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem. Ele está dizendo uma coisa muito clara aqui. Se tu és. Ele estava botando o quê? Uma dúvida no coração de. É como ele bota no teu coração. Se tu és. Se tu és filho realmente de Deus, por que tu não está curada? Se tu és verdadeiramente filho de Deus, por que não acontece isso? Por que tua família está longe? Por que teus filhos estão perdidos? Hein? Ele fica botando isso no teu coração. Por quê? Está faltando alicerce da tua vida. Por que minha vida continua dessa maneira? Por que eu continuo sofrendo? É desse jeito que ele tenta. Ele vai estar assim botando no teu coração. Você ora, você vai para a igreja, você busca, você faz isso e nada acontece. É a dúvida que ele está botando. Se tu és filho de Deus, manda. Outra coisa, irmão, tanto é que muitas vezes a pessoa não busca, não ora, não tem comunhão, não tem união, mas fica querendo mandar. Quando você é tentado pelo diabo, irmão, se você não tiver um vínculo com Cristo, você pode mandar o que for, que nada vai acontecer. Por quê? Porque tu deixa brecha, tu deixa rastro. Sim ou não? Se você faz comunhão com Satanás, como é que tu vai expulsar com Satanás? Jesus ele falou uma vez, como pode Belial, se eu expulso demônios por Belial, será que o reinado dele não seria dividido? Como é que pode expulsar os demônios por Beelzebul? Pode? Mas quem está na luz? Pode apagar as trevas? Pode. Paga tudo isso aqui e acende o interruptor para ver se não vai acender de novo. Sim ou não? Quem está na luz destrói o que é trevas. Irmão, isso aqui é para que a gente reflita a nossa conduta e a nossa vida direcionada a Deus. Por que muitas das vezes passamos por situações? Igreja, nós temos que acordar. Acabei de falar ainda agora, o tempo está passando, nós já estamos no final de mais um mês, daqui a pouco já está no final de mais um ano, e será que a nossa vida vai ser sempre essa mesquinharia? Sempre nada, uma luta terrível para conseguir, para fazer isso, fazer aquilo. Irmão, não, nós vamos chamar para ser vencedor, em Cristo Jesus. Deus chamou para vitória, não para derrota. Deus chamou para ser curado, não para ser triste, amargurado, cheio de doença, cheio de enfermidade, cheio disso. Não! Deus chamou a gente para ser a glória dele nessa terra. Como nós entendemos isso, irmão? Ou vivemos penando? O que ele falou para Jesus? Sabe o que Jesus responde para ele? Jesus responde para ele assim: olha só, eu não vou fazer isso. Sabe por que eu não vou fazer isso, Satanás? Por que eu não vou fazer isso? Porque você está mandando eu fazer algo, mas eu não obedeço à tua vontade. Eu obedeço à vontade de Deus. E ele responde, ó. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Irmão, qual foi a palavra que saiu da boca de Deus para ele? Este é o meu filho, este é o meu filho, que eu me comprazo. Esta é a palavra que saiu para cada um de nós. Nós somos esse filho amado de Deus, igreja. Então não precisamos responder o que Satanás quer. O diabo sabia que Jesus não ia transformar pedra em pão. Ele podia estar no meio das pedras, podia estar no meio das situações, no meio das dificuldades. Mas ele não ia fazer isso, sabe por quê? Porque ele tinha uma palavra sobre ele. É como cada um de nós temos a palavra de Deus sobre nós, igreja. Porque se nós
acordei, tenho certeza, Deus, que vai ser bom, mas aquele dia pode ser mal, e aí? Você vai ter problema no seu trabalho, você vai ter discussão na rua, você vai ter situação de problema em vários lugares, mas você não está preparado, porque no teu pensamento só é dia bom, mas vai ter dia mau. O próprio Jesus, ele passa por dificuldade, mas ele está preparado. Mas a gente sabe o que a gente, como é que a gente jejua? O mundo aí, as pessoas jejuam de comida. Não é isso? Se a gente jejuar das coisas do inimigo, irmão, a gente nunca vai se preparar. A gente se enche a nossa cabeça, a nossa mente de rede social, enche a nossa mente de cabeça de um montão de coisas mundanas. A gente vai se lamentar nas redes sociais, nós vamos se lamentar com as pessoas, vamos chorar com fulano e berrando, e nada vai resolver, porque a nossa preparação está em Deus. A nossa preparação está em Cristo, buscar orar e se lamentar diante de Deus. Essa é a nossa preparação de viver o verdadeiro Evangelho. Por isso Jesus falou, também está escrito. Rebate com o quê? Com a palavra. Ele vem com a palavra. E você rebate com a... Isso é consciência, igreja. Consciência. Sim ou não? Saber quem ele é. Mas olha isso aqui. O diabo não satisfeito. Olha o que ele faz no versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. O que o diabo fez? Transportou para a cidade. Isso aqui é para você entender que você vai tomar um susto que vai você falar daqui que Deus revelou. Sabe qual é a cidade santa, irmão? Aqui, ó. A gente está numa cidade santa. Senhor, sabe que o diabo falou assim? Eu tentei lá no deserto. Não resolveu, eu vou tentar aqui na igreja. Porque se você olhar, quem abre a Bíblia primeiro? Quem fala da palavra primeiro? Quem fala primeiro da palavra aqui, nesse texto? O diabo, ele abre a Bíblia primeiro para Jesus. Vamos ver aqui, ó. Versículo 3. E chegando-se a ele, o tentador disse: Tu és o filho de Deus, manda essas pedras se tornarem? Essa palavra está onde? Escrita onde? A Bíblia. Na palavra de Deus. Salmo 91, irmão, está escrito. E ele diz, porém, quando está escrito, nem só de pão viverá. Mas quem abriu a palavra? Sabe o que é isso, irmão? O que eu quero dizer para você? O diabo ele te tenta aqui dentro. Por isso tua mente muitas vezes está ansioso, com um monte de problema que está lá fora. Você perde o culto, você perde a palavra, você perde a oração, perde tudo porque o diabo rouba. Porque ele tenta na cidade santa. E a gente está achando assim, não, estou indo para a igreja, está tudo certo. Não, o diabo está perturbando em qualquer lugar. Você está pensando que está procurando que está lá na esquina, lá bebendo? Fumando, cheirando, matando, roubando? Não, ele está atrás da gente. Ele está atrás de nós. Por que ele não foi tentar os fariseus? Por quê? Por que ele não foi perturbar os fariseus? Por que ele não foi perturbar aquela multidão que ficava lá? Vai rapaz, por quê? Porque ali estava mentira, ali estava a vontade dele. Mas aqui na palavra, só tem um Jesus. Se você está na palavra, irmão, ele vai perturbar quem? É você. E o que ele faz? Ele leva você na cidade santa. Quantas pessoas na igreja hoje, irmão, estão passando por dificuldade? Não sabe nada, se pegou e pergunta: o que foi pregado? Não sei. O que foi falado? Não sei. Foi pregado. Quem pregou foi fulano de tal, mas o que foi? Não sei. A palavra foge, some. Eu não sei falar da palavra, não, porque eu não estou me enchendo da palavra. Alguém aprendeu aqui fazer arroz em um dia só?
Ou foi aprendendo? No primeiro dia você botou o arroz, outro dia ficou meio papa, outro dia ficou meio salgado, outro dia foi? Não é assim? Chegou um tempo que você já estava... É a mesma coisa a palavra de Deus, irmão. Todo dia, se eu for me enchendo, eu for preenchendo o meu coração com ela, vai chegar um tempo que eu vou estar fazendo normalmente. Tendo tranquilidade nela, sabe por quê? Porque eu estou me enchendo da palavra. Esse é o problema, irmão. A gente tem dificuldade porque nós não estamos vivendo a palavra. Olha bem isso aqui, ó. Versículo 6. E disse-lhe, olha o que ele disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito. Olha bem isso aqui, irmão. Quem abre a palavra para Jesus é o diabo. Porque está escrito. Quem abre o culto ali é ele. Jesus, senta aí, que quem vai pregar para tu sou eu. Vocês. Mas Jesus recebeu aquela palavra? Quantas pessoas estão recebendo qualquer palavra hoje, irmão? Qualquer conversinha, qualquer coisinha que vem na cabeça, que vem na mente. Olha o que está dizendo aqui, ó. Disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te aqui para baixo, porque está escrito: seu anjo dará ordem ao teu respeito e tomar-te-á na mão para que nunca tropece em alguma. Ele vai falar o quê? Ele está falando do Salmo 91. Tu dará ordem aos anjos. Se lança daqui, olha quem ele diz, disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te aqui abaixo. Quantas pessoas têm feito isso, irmão? Quantas pessoas têm se lançado abaixo? Eu vou para a igreja, eu oro a Deus, eu sou filho de Deus, mas não vem com esse negócio não, que comigo não é assim não, comigo espera. Comigo é mais embaixo. Comigo meu sangue ferve. Não é assim? Está se jogando, irmão. Está se jogando lá embaixo. Quantas pessoas hoje sai da igreja, se aborrece em casa, sai da igreja, está triste, chorando, irmão. Pelo amor de Deus. O que Jesus responde para ele, ó? Olha o que Jesus responde para eles. Disse-lhe Jesus no século, também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Por que Jesus falou uma coisa dessa? Ele falou: Satanás, eu sei que tem os anjos ao meu favor. Eu sei que eu posso fazer o que eu quiser. Eu sei o que eu posso, porque eu sou filho de Deus. Mas o que você manda, o que você fala no meu ouvido, eu não atendo. Por quê? Porque eu tenho o meu Deus e eu não vou tentar Ele. Por que eu não vou tentar Ele? Porque Ele não me tenta. Pelo contrário, Ele está comigo em todo o tempo. Porque só eu querer, Ele manda os anjos ao meu favor. Irmão, isso tem que tomar sobre nós. Foi dado o poder, foi dada a autoridade para cada um de nós? Foi. Mas não podemos é tentar com isso. Hoje, irmão, estamos tentando a Deus de diversas maneiras, imitando pessoas, fazendo coisas que não devem ser feitas. Hoje tratamos mal pessoas e sendo ignorantes, sendo rebeldes diante das coisas, dando volta nas pessoas, querendo ser mais esperto, passar a perna. Irmão, o que é isso? Não tem que parar para analisar. Estamos se jogando por qualquer coisa. Não é verdade? Olha mais, ele não feliz. Agora isso aqui para nos chamar a atenção, versículo 8. Novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, disse: tudo isso te darei se prostrar em mim. Agora a pergunta é, irmão, o que o Espírito fez com Jesus? Levou Jesus ao deserto. O diabo, ele fala aqui da seguinte maneira, que a Bíblia diz que ele transportou. Ele saiu de um lugar e apareceu em... Sim ou não? Isso quer dizer que ele foi rápido. Foi rápido. Ele não foi na caminhada. A Bíblia vai dizer que o Espírito levou.
Levar é você ir, sim ou não? Transportar é você ir de uma. Esse é o problema do cristão. Por que ele quer tudo de uma vez? Ele não espera o tempo de Deus. Não é, irmão? Ele não espera o tempo de Deus. Não é verdade, irmão? Quer tudo rápido. Mas eu tenho que acontecer isso, tenho que fazer aquilo. Aí ele aceita todas as sugestões de Satanás. Porque ele quer ser transportado. Ele quer chegar mais rápido. Ele não quer ser levado. Ele não quer ser fiel um pouco para ganhar o grande. Para ganhar o maior. Mas não, ele quer ir logo para o grande. Por isso que tem muita gente se arrebentando. Irmão, o que mais tem problema, irmão, é que hoje o cristão não quer esperar nada. Eu tenho uma conhecida que, graças a Deus, hoje ela conseguiu viver aquilo que Deus realmente fez ela viver. Mas o que ela passou no decorrer da vida dela, por não quis esperar o que Deus tinha para a vida dela, é o que ela mais sofreu. Imagina uma pessoa que se separou porque uma irmã da igreja roubou o marido. Imagina uma coisa desse. E o que mais me chama a atenção é que a irmã roubou o marido e todo mundo dentro da igreja. E continuou todo mundo dentro da igreja. Aí o marido dela já não sentava perto da mulher, agora sentou dava perto da outra. Olha o negócio. E aquela bagunça toda. E o que ela fez? Ficou 7 anos sozinha, só que ela não estava aguentando mais. E o que ela não estava aguentando mais, o que ela fez? A primeira pessoa que chegou e disse para ela que era cristã e estava desviada, ela falou assim: então vou ajeitar a vida dele. Entrou na vida dele. Pegou uma dívida de 11 mil na primeira. Na segunda, uma dívida de 5 mil com outra pessoa falando a mesma coisa. Olha o negócio. Hoje, graças a Deus, ela conseguiu um homem de Deus que dá valor a ela. Mas o tanto que eu falar com ela, eu falei: cara, espera em Deus. Deus vai preparar algo importante e bom para você. Mas não, aquela pressa para fazer isso, para acontecer aquilo, vai procurar em qualquer lugar e sabendo que o diabo está trabalhando. Irmão, não precisamos ser transportados. Espera no Senhor, espera em Deus. Tudo que é de Deus vai durar para sempre. Amém? Você vai ver que em Deus você vai ter vitória. Em Deus você vai ter tudo. Não espere para poder chegar em nada, irmão, o mais rápido possível. Espere em Deus, que tudo vai acontecer conforme a vontade de Deus. Amém, igreja? Temos que ter certeza disso. Olha bem isso aqui, ó. No 8, novamente transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todo o reino do mundo e a glória deles. E disse: tudo isso te darei, prostrado minha. Porque a vontade do Satanás é essa. Ele te dá grandes coisas, simplesmente para tu adorar ele. Se a gente olhar biblicamente, irmão, nós vamos ver que os maiores homens de Deus se perderam por causa disso. Se a gente olhar a vida de Davi, se perdeu por causa disso. Olhar a vida de Salomão, se perdeu por causa disso. Olhar a vida de Sansão, se perdeu por causa disso. Sim ou não? Porque o diabo, a tentação do diabo, foi a mesma tentação que ele fez lá no Jardim de Éden. Não foi ou não foi? Botou dúvida no coração de Eva. E Eva caiu direitinho. Se a Eva caiu, não, eu não vou cair não. Eu não vou cair não. Cai, irmão. Por isso nós precisamos se preparar. A Bíblia diz que nós temos que revestir-nos da armadura. Sim ou não? Vamos terminar aqui, irmão. Eu queria passar só esse recado para a gente refletir. E ele diz, versículo 10, vai terminar: então disse-lhe Jesus: vai, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele. O que quer dizer isso aqui, irmão? Muitos, em vez de expulsar Satanás, está servindo a Ele. Em vez de rejeitar o prato dele e a alimentação dele, está fazendo o quê? Sentando na mesa e está servindo Satanás.
nós temos que saber. Sabe aquele emprego? Já te basta. Sabe aquele salário? Te basta. Sabe aquele marido, aquela esposa, aquele filho? Te basta. Isso basta. Sabe a minha caminhada? Me basta. Sabe o meu ministério? Me basta. Eu só sirvo a Deus. Eu só sirvo ao Senhor. Eu só sirvo aquele que me chamou. Então, Satanás, para de falar no meu ouvido. Para de falar no meu coração, na minha mente. Eu digo agora, sai! Porque só a Deus eu sirvo. Aí quando tomamos de posse, quando tomamos a direção dessa correta, o que acontece? Olha bem. Então o diabo e eis que chegaram os anjos. Crente, está vendo? Ô irmão, tem coisas para nós. É só você não aceitar a mesa dele, não aceitar o alimento dele, não aceitar as coisas dele e botar ele para correr, porque os anjos é que vai nos servir. Uma salva de palmas. É o nosso Pai, é o nosso Pai que vai servir cada um de nós, irmão. Não precisamos de nada de Satanás na nossa vida. Nós dependemos só do Senhor Jesus. Amém? Vamos dar uma salva de